Quero orar rapidinho aqui, só para a gente começar. Já sei que a gente já orou, mas orar nunca é demais. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a sua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que o seu Espírito Santo possa estar movendo, falando aos corações, enquanto eu vou compartilhando, vou pregando. Que corações possam ser transformados, alcançados. E que o Senhor possa usar a minha vida mesmo, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Oração feita, então vamos à palavra de Deus. Abra comigo aí rapidinho, Salmo 51, a gente vai ler do versículo 1 ao 12. Então, repetindo, Salmo 51, versículos 1 a 12. Vamos lá então. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Para quem não sabe, esse salmo ele foi escrito por Davi, após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã, pelo adultério que ele cometeu com Batseba e o assassinato de Urias. Se você não conhece essa história, Davi era rei de Israel, e um dia qualquer, ele estava caminhando pelo terraço do seu palácio, e ele vê essa mulher, Batseba, tomando banho. Ela era casada com Urias, um soldado muito importante do exército de Israel, do exército de Davi. Esse Urias, ele não estava no momento ali em Jerusalém, ele estava no campo de batalha, né, lutando uma batalha em prol de Davi, em prol de Israel. Davi, então, ele aproveita a ausência de Urias e chama Batseba até o palácio. Lá, os dois se relacionam e ela acaba engravidando. Davi, então, ele é avisado, né, da gravidez e manda chamar Urias de volta para Jerusalém, tentando forçar com que ele tivesse ali um relacionamento com a sua esposa, para que as pessoas acreditassem que esse filho, essa criança, era filho de Urias. O plano dele acaba dando errado, e Davi envia de volta Urias para o campo de batalha e fala para o comandante o seguinte: você vai pegar esse cara, vai colocar ele no ponto onde a batalha estiver mais intensa, onde os inimigos estão mais fortes, e você vai abandonar ele lá e vai deixar com que ele morra. Isso acontece, Urias acaba morrendo, e 7 dias depois de Urias ter sido morto, Davi vai e se casa com Batseba. A criança nasce, e é aí que Natã chega até Davi e confronta ele por esse pecado, que até então era escondido, ninguém sabia que isso tinha acontecido, somente os dois. A história completa de tudo isso aqui você vai encontrar em 2 Samuel 11 e 12. Ela é muito boa, ela é muito legal, você vê os detalhes, as coisas, os meandros, as coisas vão acontecendo nos bastidores. É muito bom, eu aconselho que você leia essa história, tá bom? Então é nesse contexto que esse salmo é escrito por Davi. Ele, envergonhado e arrependido pelo pecado, por ter sido confrontado, ele se apresenta diante do Senhor pedindo perdão, se arrependendo mesmo, com o coração quebrantado. E se você está notando, o tema da mensagem de hoje é Caçadores da Arca Perdida. E esse título ele tem um motivo muito específico. Eu peguei inspirado num filme que chama Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Um filme muito antigo, mas um filme muito legal. É esse filme aí. É um filme muito bom. E esse filme, ele conta a história de um arqueólogo chamado Indiana Jones, que procura pela Arca da Aliança. Alguém aqui já assistiu esse filme? Nossa, bastante gente, eu achei que ia ter menos. Quem gosta desse filme? Quem assistiu falou assim, mano, esse filme é muito bom. Legal. Bom, geralmente quem gosta é uma galera mais nerd, né?
Eu gosto, particularmente. Eu me acho um nerd. Não, eu me acho um nerd. Eu acho muito bom. Eu assisti todos os Indiana Jones, menos o último, que é horrível. Mas então, esse filme, para quem não assistiu, esse filme ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e mostra esse homem, Indiana Jones, correndo atrás, tentando achar a Arca da Aliança, antes dos nazistas, que eles queriam encontrar a Arca da Aliança para usar ela como arma de guerra, porque eles sabiam que ela continha um poder enorme. E se você não sabe, a Arca da Aliança é o lugar onde estavam ali as pedras com os 10 mandamentos que Deus entregou para o próprio Moisés, e também estava a vara de Arão, o irmão de Moisés e sacerdote do povo. A arca, antigamente, ela ficava no templo, num lugar que chamava Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. A Arca da Aliança, ela representava a própria aliança que Deus tinha com o povo e a presença de Deus. Por isso, onde a Arca da Aliança estava, ali também estava a presença de Deus. Eu quero que vocês guardem essa informação. Arca da Aliança igual a presença de Deus. Olha só que bonitinha. Ela era toda de ouro, com eram anjos ali em cima, tá? Totalmente de ouro. Ela tinha vários detalhes ali. Muito linda. E ela não existe mais hoje, né? Ela se perdeu e nunca mais foi encontrada. Agora eu quero falar especificamente com vocês sobre esses salmos. A gente pode dividir eles em 2 partes, tá? Dos versículos 1 a 12. A primeira parte dela é confissão de pecados, que Davi passa do versículo 1 ao versículo 2 se arrependendo. E é interessante que Davi ele não poupa palavras para descrever que ele pecou. Ele repete várias vezes as expressões pecador, pecado, pequei, transgressões. Essas expressões aparecem 7 vezes, mostrando mesmo a intensidade e demonstrando um coração quebrantado que Davi tinha e envergonhado por esse pecado. A segunda parte que a gente pode encontrar nesses versículos é o anseio por purificação, que são dos versículos 7 a 12. Aqui, Davi ele vai enfatizar o seu desejo pela pureza. De novo, ele é muito repetitivo. As palavras purifica-me, lava-me, puro e apaga aparecem 8 vezes. Então, o que a gente pode perceber com isso? Que ambas partes andam lado a lado, ou seja, a purificação e a confissão andam juntas. Não há purificação sem confissão, e a confissão nos leva à purificação. Beleza? Eu fiquei muito tempo lendo e relendo esse salmo, meditando nele, refletindo sobre o posicionamento de Davi. Inclusive, essa mesma mensagem que eu estou pregando para vocês hoje, eu preguei na semana passada no acampamento da Inibiporã. Então, esse versículo, esse salmo estava no meu coração há muito tempo. Deus vem falando comigo. E o pecado que Davi cometeu, ele foi muito, muito grave. Além do adultério, ele foi responsável direto pelo assassinato de um homem. Mesmo assim, mesmo Davi tendo sido um cara adúltero e um assassino, ele encontrou perdão e pureza do Senhor. Esse cara, Davi, ele vai ser chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. Sabe o que isso significa? Que ele era um homem obediente e fiel à vontade de Deus. Olha que doideira. Um homem que foi um assassino e adúltero foi chamado de homem segundo a vontade de Deus. Foi chamado de um homem fiel à vontade de Deus. Mas qual que é o segredo para isso? Por que ele foi chamado assim? O segredo está aqui nesse Salmo 51, o arrependimento. Por isso eu quero compartilhar com vocês 3 marcas de um coração arrependido que nós podemos encontrar nesse salmo. E a primeira marca de um coração arrependido é a aversão ao pecado. Salmo 51, 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Para quem não sabe, aversão é um sentimento profundo de repulsa, é sentir nojo. Existem algumas coisas que a gente sente nojo só de lembrar. Eu sou assim com alguns tipos de comida. Não que eu seja nojentinho assim, eu como de tudo, mas algumas comidas específicas, eu sinto nojo só de lembrar. Sushi. Galera, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu odeio peixe, fruto do mar. Odeio. Só o cheiro me faz passar mal. É verdade, galera.
Eu sou muito julgado no grupo dos supervisores por isso, viu? Eu sou altamente julgado. Por favor, supervisores, futuros supervisores, não gostem de sushi para a gente se reunir e fazer um complô. Mas eu tenho essa falha, eu não gosto do cheiro. O cheiro de peixe já me faz passar mal. Com certeza você tem alguma coisa que também, só de imaginar, né, você já passa mal, fica com o estômago embrulhado. Aqui então, Davi ele pede para o Senhor, desesperadamente, que não só apague os seus pecados, mas que esconda o seu rosto, que Deus esconda o rosto do seu pecado. O tamanho é o seu sentimento de aversão, de nojo, de arrependimento pelo que ele fez. Davi ele não tá somente arrependido, mas ele também deseja distância do pecado. A gente vê que é um desejo profundo. O arrependimento, quando ele é genuíno, ele gera em nós esse desejo de nos afastar de toda e qualquer coisa que nos lembre ou nos faça voltar para esse lugar de pecado ou a prática dele. Uma confissão de pecado sem mudança de atitude é apenas remorso. Se você não sabe o que é remorso, remorso é quando você faz alguma coisa, mas você se sente triste por ter sido pego no ato. Então é assim, sei lá, você quebrou um prato da sua mãe, que a sua mãe gostava muito. E aí a sua mãe descobre que foi você. Você não chega e conta para ela e fala, mãe, me perdoa, eu sei que você gostava muito daquele prato e eu quebrei, me perdoa. Não, você só vai contar para ela quando ela descobre. Ela vê o prato quebrado ali e fala assim, nossa, quem quebrou o prato? Aí só moram você, seu pai, seu pai e sua mãe na casa. Seu pai trabalha o dia inteiro, sua mãe também. Para quem que sobra a culpa? Você, né? E esse sentimento que você sente ali de, mãe, me perdoa e tal, isso é remorso, você não se arrependeu verdadeiramente, entende? Então o arrependimento ele precisa de mudanças brutais, de atitudes, conversas, locais que a gente frequenta, tudo precisa mudar quando a gente se arrepende. Eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão. Os meus pais sempre me levaram para a igreja, para a célula, celebração, me faziam ler a Bíblia. Em casa, as únicas músicas que tocavam eram músicas crentes. Essa última música que a gente cantou hoje, Preciso de Ti, a minha mãe escutava demais. Eu amava essa música. Minha mãe era muito fã de Diante do Trono, então sempre estava tocando. Até os desenhos que eu assistia eram crentes. Só coisa de crente em casa. Mas mesmo assim, na minha adolescência, eu decidi no meu coração que eu não queria viver isso. Eu ia viver do meu jeito. Mas um dia, o Senhor me encontrou e eu tive uma experiência real com Ele. E a partir desse dia, tudo mudou. Eu me forcei a parar de falar palavrão, deixei de ter alguns tipos de conversa com os meus amigos, parei de consumir pornografia. Uma série de coisas mudaram no meu coração porque o arrependimento genuíno foi gerado no meu coração. Essas coisas não faziam mais sentido. Então, a gente precisa tomar consciência daquilo que nos faz cair. Começa a pensar aí. Quando você comete algum tipo de pecado, onde você está? O que você está fazendo? Com quem você está? O que vocês estão falando? Identifique esses padrões, gatilhos que fazem você ficar vulnerável, fraco ao pecado e fuja do pecado. Bom, então a gente entendeu aqui, certo? A primeira marca de um coração arrependido é a aversão, o nojo pelo pecado. Beleza? A segunda marca de um coração arrependido é anelando por pureza. Salmo 51, 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Anelar por algo é desejar ardentemente por alguma coisa, ansiar, almejar. É quando você deseja tanto alguma coisa que o seu corpo chega a doer enquanto você não consegue alcançar aquilo. Não é, por exemplo, o Levi, ele é pequenininho, né? E ele todo dia ele me pede alguma coisa diferente. Ele não anela por aquela coisa, ele só deseja. No outro dia ele já não deseja mais aquilo. No outro dia ele já está desejando outra coisa. Anelar não, é um desejo muito profundo, que você não consegue pensar em outra coisa. Cara, eu preciso disso. Você acorda pensando naquilo, você dorme pensando naquilo, você vive seu dia pensando naquilo. Isso é anelar por algo.
Aqui Davi, então, ele reconhece que ele não pode alcançar a pureza pelas suas próprias forças. Ele é totalmente dependente de Deus para ser esse homem puro, para ter esse coração puro. Ele sempre pede a Deus: purifica-me, lava-me, cria em mim. São pedidos desesperados de alguém que sabe que o querer e o agir vem de Deus. E somente Deus pode criar algo em nós que não existe. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele tem o poder de criar em nós um coração puro. É dele que vem o gerar em nós esse coração puro. A gente vive em uma sociedade onde a pureza, muitas vezes, na verdade, sempre é tida como um sinal de fraqueza, atraso e burrice. As pessoas falam: por que eu posso ser puro se eu posso fazer o que o meu coração deseja? Por que eu tenho que ser puro se eu posso aproveitar e ficar com quem eu quiser? Por que eu tenho que ser puro se eu posso ser desonesto e ganhar muito dinheiro? De que me vale a pureza? E eu quero dizer uma coisa: se você pensa assim, se você tem vivido dessa maneira, eu tenho uma péssima notícia para você. Assim como você tem vivido pelos seus próprios desejos e rejeitado a Deus, Deus também vai rejeitar você. Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10 diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você pode se perguntar: pô, Rafael, então eu não tenho nenhuma chance, né? Não, você tem sim. Na continuação, no versículo 11 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 6 diz: alguns de vocês eram assim, ou seja, eram impuros, idólatras, adúlteros e etc., mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O arrependimento nos lava e justifica de todo pecado. A pureza, ela não é só uma marca, mas é um desejo de todo aquele que foi lavado e foi encontrado por Deus. Não há como um cristão, se você se diz cristão, não tem como você dizer que foi encontrado e lavado pelo sangue de Jesus sem que você não deseje e busque intensamente pela pureza. Ela é mais forte que nós, é o Espírito Santo que gera em nós esse desejo pela pureza. Eu sou apaixonado pela Bíblia desde pequenininho, e não à toa eu acabei me formando em teologia. As histórias que mais me fascinaram, me despertavam curiosidade, elas estão no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, gente, ele é incrível. Se você não teve a oportunidade de mergulhar no Antigo Testamento, cara, você está perdendo dias preciosos. No Antigo Testamento a gente encontra histórias de guerra, conspirações políticas, milagres, maravilhas, simplicidade e o amor de Deus. Eu sei que algumas partes dele podem parecer muito chatas, como, por exemplo, Números, Deuteronômio, Levítico, mas esses livros possuem detalhes, pequenos detalhes, valiosos, para que a gente possa entender toda a Bíblia. Por exemplo, em Levíticos, a gente encontra uma série de rituais de purificação que deveriam ser feitos em ocasiões especiais. O banho que eu citei ali, que Batseba estava tomando, era um desses rituais de purificação. O ritual que ela estava realizando ali era o ritual de purificação após o período menstrual da mulher. No livro de Levítico a gente vai ver vários rituais de purificação. E a gente vai perceber um detalhe: todos esses rituais, eles tinham como um intuito de purificar o nosso exterior, ou seja, o nosso corpo, aquilo que poderia ser visto. Mas aqui, quando Davi pede por um coração puro, ele não pede pela purificação do seu exterior, ele pede pela purificação do seu interior, por aquilo que não podia ser visto. Davi sabia que não era o seu externo, não era o por fora que o fazia ser impuro, mas sim o que estava no interior, no mais profundo do seu coração. Era ele, o seu coração, que precisava ser mudado. Quando Davi pede a Deus um coração puro, ele já sabia que o seu coração humano não era capaz por si só de ser puro. Por isso Deus precisava gerar um novo coração. É por isso que Deus precisa gerar em nós esse novo coração, porque nós, por nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, pelas nossas próprias forças, a gente não pode ser puro, gente. Você não vai conseguir lutar contra o pecado pelas suas próprias forças, você vai precisar da interferência divina. A gente pode então anelar pureza através da oração, pedindo que o Senhor gere em nós esse coração puro, e através de atitudes que nos levem a um lugar de pureza, como, por exemplo, a leitura da palavra e o jejum.
São atitudes simples, gente, mas que vão aumentar no nosso coração esse desejo e o foco na pureza. Somente em Deus a gente vai encontrar a verdadeira pureza. Amém? Então vamos lá. A terceira e última marca de um coração arrependido é relacionamento íntimo com Deus. Salmo 51, 11, 12. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Gente, aqui, Davi, ele demonstra um medo. Não era um medo de rejeição por parte dos seus amigos por ter sido exposto. Não era um medo da rejeição dos seus familiares. Não era um medo dos seus conselheiros. Não era um medo do povo. Não era um medo do inferno. Nada disso assustava mais ele do que perder o acesso à presença de Deus. Olha que precioso isso. Um relacionamento se caracteriza basicamente pelo convívio, comunicação e atitudes recíprocas. Ou seja, quando as duas pessoas demonstram carinho e cuidado. A gente pode ter vários tipos de relacionamento. Com os nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, da escola, enfim. Vários tipos. Mas a gente não se relaciona com essas pessoas da mesma forma. Eu não me relaciono com os meus colegas de trabalho da mesma forma que eu me relaciono com os meus filhos. Eu não me relaciono com a minha esposa da mesma forma que eu me relaciono com a minha mãe. Para cada tipo de relacionamento existem níveis de intimidade e de entrega um para o outro. E o nosso relacionamento com Deus funciona da mesma forma. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não me relaciono com Ele, se eu não gasto tempo conversando com Ele, ouvindo a voz dEle. E você pode perguntar, Rafael, mas como que eu me relaciono com Deus? É muito simples. É a voz dessa molecadinha aí, né? É simples, meu consagrado. Oração e leitura da palavra. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Nela a gente encontra direção, consolo, conselhos, exemplos, palavras de incentivo, exortação e tudo que a gente precisa para conhecer Deus e as suas várias faces. A oração é a nossa conversa direta com Deus, onde nós falamos com Ele e Ele nos escuta e fala conosco também. Agora eu quero ressaltar uma coisa muito importante. Deus nunca vai falar nada diferente ou a mais daquilo que nós podemos encontrar na Bíblia. Então, se você, em algum delírio, no seu tempo de oração, ouviu alguma coisa que é a quarta revelação, o quarto ser da Trindade, eu tenho certeza, e eu posso te afirmar aqui, que isso que você ouviu no seu tempo de oração não é a voz de Deus. A gente precisa buscar intensamente pela presença de Deus. Não só buscar quando a gente precisa de alguma coisa, mas buscar por amor à presença de Deus. Um amor que nos faz intensamente dobrar nossos joelhos no chão ali, no nosso quarto, e orar por Ele, gastar tempo ali com Ele. Deixar de fazer aquilo que você gosta, deixar de você ver um vídeo no YouTube, deixar de você jogar, deixar de conversar com os amigos, deixar de ir na academia, deixar de fazer coisas que te trazem naturalmente um prazer para gastar tempo ali com o Senhor, amém? Como vocês já sabem, eu tenho 2 filhos e o meu mais velho é o Levi, que estava passando aqui agora há pouco. Ele vai fazer 5 aninhos já. E eu tenho o hábito de fazer ele dormir, e enquanto a gente vai tá nesse processo ali dele dormir, né, a gente vai conversando um pouquinho, eu leio histórias da Bíblia com ele, a gente passa um tempo considerável juntos ali. Mas ele geralmente dorme cedo, entre umas 8, 9 horas da noite. Um dia eu tive que resolver algumas coisas fora de casa e eu acabei chegando tarde em casa, depois das 10 horas. Quando eu abri a porta, eu vi a Larissa sentada no sofá com o Levi do lado dela. Cara, naquela hora eu já fiquei muito irritado, porque já era tarde, no outro dia ele tinha aula, e quando ele não dorme bem, ele acorda chorando, dando trabalho, não deixa a gente trocar ele, fica, nossa, é um processo chato, muito chato. Então eu já fiquei irritado, porque eu sabia que no outro dia ele ia dar muito trabalho para mim. Eu já falei para ele, Levi, por que você não foi dormir? E para minha alegria, mas também para minha vergonha, a resposta dele foi, eu estava te esperando para ficar comigo. Aquilo, naquele momento, me quebrou por inteiro, porque ele não estava me esperando para eu contar histórias para ele, ele não estava me esperando pelas brincadeiras, ele só queria estar comigo. Ele queria minha presença. Gente, se isso move meu coração, um homem pecador, falho como eu, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito,
Deus busca filhos que desejem desesperadamente a sua presença. Não deseja aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que Ele já fez, mas que desejam desesperadamente a sua presença. E algo que Deus tem me perguntado nesses dias é o que eu mais amo. Um dia, enquanto eu tomava banho, Deus falou muito forte no meu coração: Rafael, o que você mais ama? A salvação que eu posso te dar ou a minha presença? E eu confesso para vocês que naquele momento eu não tive resposta. Eu não consegui responder. Ele falou: Deus, eu amo mais a sua presença, porque no meu coração eu falava: Deus, cara, eu acho que eu desejo mais a sua presença, a salvação, não mais a sua presença. E o que eu quero deixar com vocês é: o que você mais ama? A presença ou as bênçãos de Deus? A presença ou a prosperidade que Ele pode te entregar? A presença ou a própria salvação que Ele pode te dar? Nada é mais valioso e precioso que a presença dEle. Antes de finalizar, eu quero relembrar com vocês as 3 marcas de um coração arrependido. Repete comigo aí. Aversão ao pecado. Nojo pelo pecado. Anelando pureza. É Deus quem gera em nós um coração puro. Relacionamento íntimo com Deus. Deus busca por filhos que desejem sua presença. Gente, Deus ele não deseja apenas relacionamentos rasos, Ele quer ter conosco relacionamentos profundos e íntimos. Ele deseja compartilhar conosco os segredos do seu coração. A Arca da Aliança carregava a presença de Deus e o povo ia até o templo para ter um acesso parcial a essa presença. E hoje, Deus derrama essa mesma presença de forma integral sobre os nossos corações. Aquela mesma presença que estava no templo, aquela mesma presença que estava na arca, lá em Israel, ela está aqui hoje e ela habita dentro dos nossos corações. Quando Jesus morre, a Bíblia vai falar algo muito precioso, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Se você não sabe, o véu era um pedaço de pano, literalmente enorme, que ia do teto do templo ao chão, que separava, impedia que as pessoas vissem a arca. Só um homem, uma vez por ano, poderia passar por esse véu e entrar na presença de Deus. Mas hoje, esse véu já foi rasgado, já não existe mais separação, gente. Todos, cada um de nós aqui hoje, temos acesso integral à presença de Deus. Ela não está mais limitada a uma arca, a um local, a um templo. Hoje a presença de Deus é livre a todos, em qualquer lugar. Você pode ter acesso a ela na sua escola, no banheiro da sua casa, no ônibus, aqui nesse momento, agora. A gente não precisa mais caçar pela arca perdida, porque o poder da presença de Deus não está mais presa a ela. Ela está aqui nesse momento. A presença de Deus é um privilégio que nós temos que dar o devido valor a ela, gente.